Senhor, queridos professores da Escola Bíblica Infantil. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nesse trimestre, estamos estudando os livros de Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. As revistas do PEC possuem 3 modalidades e elas são maternal, para a faixa etária dos bebês até 3 anos de idade e possui o tema Lições de Amor e Sabedoria. Jardim da Infância, que é para a faixa etária de 4 a 6 anos e tem como tema Crescendo em Sabedoria. Juniores, que é para a faixa etária de 7 a 11 anos e tem como tema Lições da Sabedoria de Deus. Assim como a revista do professor, também temos a revista do aluno para cada faixa etária. A revista do aluno possui atividades que você pode estar aplicando ao final da sua aula. Lembrando que ela tem 13 lições. E a revista do professor possui um QR Code, onde você pode estar baixando todas as figuras da sua aula. E agora, sem perca de tempo, vamos à nossa primeira videoaula. Olá, professores! Olá, papai e mamãe! Sejam todos bem-vindos, vocês líderes aí de crianças nas igrejas, você que trabalha com crianças em creches, em orfanatos, ou até mesmo você que trabalha em hospitais e queira, ensinar a palavra de Deus aos pequeninos. Aproveita a oportunidade! São essas oportunidades tão especiais que Deus nos dá para ensinar a palavra dele aos pequeninos, e eu e você somos responsáveis para transmitir a palavra de Deus para os nossos pequeninos. E aqui eu quero dar boas-vindas a você que curte de montão aí, a revista maternal. Olha que legal, está super colorida, bem bacana, a nova revista que traz como título aí Lições de Amor e Sabedoria. Uau, que legal, olha só, 2 revistas. Essa aqui é do professor e esta aqui é a revista da criança, dos pequeninos, que vem com desenhos bem legais, bem bacana, que eles irão curtir de montão e que isso reforça o aprendizado da criança, porque você vai ler a palavra de Deus, aqui na Bíblia, você vai seguir as orientações em cada uma das lições. Vem aí ideias bem bacanas e que nós iremos compartilhar nessa revista. Aproveite, porque junto com a revista você vai receber também o que nós chamamos aqui nos recursos didáticos de lâmina da figura ou das figuras. O que isso quer dizer? Quando eu me refiro à lâmina, é uma folha dessa aqui que vem as figuras bem coloridas, tá bom? Olha só, e você vai recortá-las, você vai plastificar e você pode então manusear com toda facilidade. Tá bom assim? Vamos lá então? Bom, gente, para este trimestre eu trago como proposta bem legal para vocês, sabe o quê? O nosso trenzinho, isso mesmo. Porque olha só, nós estávamos pensando, orando e dizendo, meu Deus, como iremos ensinar 4 livros, lições de 4 livros da palavra do Senhor aos nossos pequeninos. Mas olha, tranquilize seu coração, porque quando eu e você propomos em nosso coração ensinar a palavra de Deus, é só a gente orar e pedir de Deus sabedoria, porque Ele é fonte inesgotável e a sua palavra não volta vazia. Então vamos lá, que bom ter a sua parceria aí, vamos trocar ideias, trocando figurinhas e vamos preparar um material bem rico, bem legal, bem colorido, porque as nossas crianças, mesmo bebezinhos, até de 2 a 3 anos, eles irão começar a aprender, a entender a palavra de Deus com os materiais, os recursos que você vai utilizar. É por isso que
Para cada um desses livros nós trazemos como proposta. Você arruma aí no cantinho da sala, você pode fazer o seu trem, tá bom? Este aqui, ele foi confeccionado em MDF, que é aquela madeira legalzinha, tá? Mas você pode confeccionar, sabe o quê? É muito fácil você conseguir caixinhas de sapato, sabe aqueles sapatos infantis? Procura aí nas sapatarias que vendem, né, sapatos infantis, pede caixinhas do mesmo tamanho e você encapa com papel colorido cada um dos vagões e você vai identificando. Primeiro vagão, Provérbios, aliás, perdão, Jó, depois Provérbios, né? Aí depois vem o quê? Eclesiastes, e depois de Eclesiastes nós vamos aprender as lições de Cântico dos Cânticos. Olha que maravilha! Pronto, seu trenzinho aí está super bacana, colorido, bem produzido. Então vamos lá, gente, mãos à obra. Quem sabe você também na sua cidade você consegue encontrar de brinquedos também um trenzinho, pode aproveitar, né? E aí você curte de montão essa ideia. A nossa proposta é que em cada trenzinho, conforme o livro e as lições que você irá contar, a cada lição você tira de dentro do vagão. Então, primeiro vagão, Jó, né? Vamos lá, a lição de hoje que está exatamente aqui no vagão que carrega o nomezinho Jó. Claro que as nossas crianças de 2 a 3 anos ainda não dominam leitura e escrita, mas é importante identificar, tá bom, gente? Porque ela já vai entender que tudo que você tirar daqui do vagão pertence ao livro de Jó e é daqui da palavra de Deus. Vamos lá, então? Título da nossa história de hoje. Vamos lá! Se você observar aí, a lâmina está escrito que lição número 2, os amigos de Jó. Uau, que legal! Vocês sabiam que Jó tinha amigos? Tinha? Igualzinho você. Você não tem amigos? Nós não somos amigos, amigas? Então, Jó também tinha amigos. E você pode encontrar este tesouro, essa passagem bíblica no livro de Jó, tá bom? No capítulo 4, tá? Versículo 3 a 7 e no capítulo 5, versículo 15. É você, papai, mamãe ou professora, vocês devem ler esta passagem bíblica. E aqui na revista do professor eu trago aí 2 sugestões como você contar esta passagem bíblica para os nossos bebês e para as nossas crianças de 2 a 3 anos. Tranquilo, né? Fácil. Vamos lá, gente, mãos à obra, vamos ensinar a palavra de Deus. Agora olha só, não esqueça que para cada ensino nós precisamos ter um objetivo. O que eu quero que a minha criança entenda quando eu contar a lição de número 2, que tem como título Os Amigos de Jó? Ah, olha aí o objetivo. Acompanhe comigo na lâmina. O que está escrito aí? No término do ensino de hoje, a criança deverá saber que é muito bom ter amigos. Tá bom? Isso é importante, sabe por quê? Porque logo, logo a criança de 2 a 3 anos, ela entra naquela fase, sabe? Que tudo é dela, ela não quer compartilhar as coisas com os amigos, com os coleguinhas. Tá aí um bom momento para você ensinar a palavra de Deus, tá? E aí, guardando no coração, vamos lá. Qual é o versículo? O amigo ama sempre. Isso está escrito no livro de Provérbios 17:17. O amigo ama sempre. E aí, sabe de uma coisa? Eu fiquei pensando, meu Deus, o que é que os nossos bebês já começam a entender como amigo, que ele gosta, que ele curte de montão? É o que na nossa revista do professor eu estou dizendo aí, olha, você pode utilizar os bonecos travesseiro, tá bom? Para ensinar para os seus pequeninos. Você pode também falar o versículo o amigo ama sempre utilizando o amigo do bebê. Você sabe o que é o amigo do bebê? É aquela naninha,
é aquele paninho que o bebê gosta de dormir, que o bebê gosta de abraçar e dormir agarradinho. Para o bebê, o amigo dele ou dela é a naninha. E aí você pode usar o próprio bichinho, a própria naninha, né? Ou aquele paninho gostoso de dormir, de se acalmar. E você pode, junto com ele, e fale o texto da palavra de Deus. O amigo ama sempre. Ok? Faça isso que a criança vai começar a entender. Vamos lá, gente! E para os maiores, você pode usar bichinhos de pelúcia, você pode usar ursinhos, tudo aquilo que o bebê tem aí, ou que as crianças nesta faixa etária de 2 a 3 anos, eles gostam muito de bonequinhos de pano, de pelúcia. Você pode usar como sendo os amigos da sua criança, ok? Vamos lá, para o recurso didático da nossa história. Bom, como eu falei há pouco, né? Não esqueça que a palavra de Deus é o primeiro material que você deve estudar e usar, até mesmo mostrando para a sua criança. A palavra de Deus. Depois, como eu disse, a lâmina, né, que acompanha cada lição da revista, você recorta, plastifica e você então pode colar atrás de cada figura velcro ou um pedacinho mesmo de durex para o cenário. Por quê? Por que o cenário? Porque eu trago como sugestão aí, né? Além do trem, além da palavra de Deus, além das figuras, um suporte como este aqui, tá bom? Você pode fazer de papelão. E um círculo também de papelão, você encapa, se você tiver com facilidade, folhas de emborrachado, ou você pode fazer com papéis coloridos também, tá? Aí você vai fazer um cenário assim. E na revista do professor, eu venho dizendo para você, passo a passo, faça o círculo, depois cole a parte da terra, da areia, né? Claro, com papel colorido ou emborrachado, com textura diferente como esse aqui, porque a criança vai percebendo o que é liso e o que é áspero, ok? Isso é importante. E quanto mais colorido, sem também ter muita coisa no cenário, melhor, porque a criança vai ajudar você, chame a atenção, envolva os seus pequeninos de 2 a 3 anos na hora de contar a história. Vamos lá a história então? Você pode observar aí que a história de hoje, né, está escrita no livro de Jó, no capítulo 4, versículos 3 a 7 e depois no capítulo 5, apenas o versículo 15, tá bom? E olha que legal! Ali você pode sentar com as suas crianças e para o bebê, seja o bebezinho no seu colo ou no berço, você conta a história em pequenas palavras para o seu bebê. Agora, para a criança de 2 a 3 anos, aí então você amplia um pouco mais, envolve os seus pequeninos e você diz para ele, quem é que pode me ajudar? Eu tenho aqui umas figurinhas bem legal. Olha, o que será que tem aqui no nosso trenzinho? Olha, no livro de Jó, o trenzinho aqui do vagão, tem não só a amiguinha naninha, como nós temos umas figuras. Vamos ver o que é que diz a palavra de Deus? Aí você aproveita, abre a Bíblia e você começa a contar a história. Que trenzinho legal! Ele traz uma história. A palavra de Deus diz que um dia Jó, aquele homem que amava Deus, ele estava ali, um pouquinho triste, porque ele estava, sabe, dodói, ele estava muito doente mesmo. E aí, quando ele estava bem doente, ele recebeu a visita de seus amigos. Vamos contar quantos amigos? Aí você pede para os seus pequeninos colocar aqui as figuras, né? Então vamos lá, figura número 1,
Você pode colocar aqui no cenário, figura de número 2, e aí você vai colocando os amigos de Jó, ok? Vamos lá, vamos arrumar esses homens aqui. Olha, com essas figuras você consegue formar o seu cenário bem legal, tá bom? E assim você vai contando a história. Era uma vez, Jó estava muito doente. E aí ele recebeu a visita de 3 amigos. E esses 3 amigos passaram um tempão conversando com Jó. E aí ele disse: olá, Jó, como você está? Aí ele disse: eu estou um bocado doente. Mas teve um amigo chamado Elifaz que ele disse assim: Jó, você entenda que tudo que acontece com a gente é permissão de Deus. Fique tranquilo, porque Deus vai ajudar você e vai passar tudo isso. E aqueles amigos ficaram um bom tempo conversando com Jó. Viu? Que legal, é tão bacana quando a gente tá dodó e recebe a visita dos amigos, não é? Bacana, parabéns para vocês 3 que foram visitar o seu amigo Jó. E é muito legal ter amigos, ok, gente? Após esta história, observe que eu estou frisando o quê? Exatamente o que o nosso objetivo de hoje, que a criança entenda que é bom ter amigos. Claro que para todos nós, né, que estudamos a palavra de Deus, a gente está aqui acompanhando e entendendo que Jó recebeu a visita daqueles 3 amigos. É lógico que para as crianças maiores, adolescentes, para os adultos, aí vai se aprofundar no assunto sobre os amigos de Jó. Mas para os nossos pequeninos, basta o objetivo que eles entendam que é muito bom ter amigos. No caso de Jó, ele recebeu a visita dos 3 amigos. Sabe de uma coisa? Depois que você contar essa história, prende a atenção das crianças, porque eles participaram e montaram aqui o cenário com você. Você pode fazer uma pequenina oração. Se for com os seus bebês, ore pelos seus bebês. Se for com as crianças de 2 a 3 anos, peça que eles repitam com você: Papai do céu, muito obrigada pelos meus amigos, em nome de Jesus, amém. Viu? Oração tão simples. E aí você aproveita e vai fixar o aprendizado cantando a música sobre amizade, que sempre a gente gosta, né, de propor aí como sugestão 3 palavrinhas, ok? Você pode usar os bonequinhos do abraço para abraçar aí a cada amigo e a cada criança. Eles irão curtir de montão e você alcançou o seu objetivo ensinando a palavra de Deus, ok, pessoal? Na próxima lição, se Deus quiser, nós nos encontraremos, porque o trem vai passar e na lição de Jó nós vamos aprender muito mais. Eu aguardo a cada um de vocês. Que Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Olá, querido professor da Escola Bíblica Dominical, seja bem-vindo para mais uma lição. Vamos lá? Vamos aprender hoje como fazermos melhor a nossa aula deste domingo. Lembrando a você que novamente estaremos estudando o livro de Jó. Tá? A Bíblia está na cabine, onde ela vai conduzir toda a nossa lição desses domingos até terminar o trimestre. Mas hoje é o livro de Jó novamente. E você vai poder, com a criança, enfatizar que é um livro super importante, que nós iremos aprender lições maravilhosas a respeito de Jesus, a respeito de Deus e de como servi-lo melhor. Tá bom? Agora nós vamos para a leitura do nosso primeiro slide. Lição 2, os amigos de Jó. Encontrando o tesouro, Jó, capítulo 4 ao capítulo 31. Guardando no coração, porque eu sei que o meu Redentor vive. Jó 19, 25.
E o objetivo é enfatizar que Deus é o amigo que está conosco nas horas mais difíceis. Ah, que objetivo maravilhoso! Com certeza a sua criança vai pensar bastante sobre coisas que acontecem no seu dia a dia e que ela precisará ter bem clara em sua mente esse objetivo, que é justamente saber que ela pode contar com um amigo nas horas difíceis, tá? Mesmo sendo criança, ela passa por situações e ela percebe situações que acontecem dentro de casa. E é bom ela saber que ela pode contar com um amigo que está pertinho dela, que é o nosso Deus, o nosso Jesus, o Espírito Santo de Deus. Vamos para a segunda lâmina. Nós temos aí as orientações importantes. O trenzinho do saber será o ponto de partida para cada nova lição durante o trimestre. Portanto, não se esqueça de destacar na cabine do trem a palavra Bíblia e o primeiro vagão com o nome do livro de Jó. Lembrando que os demais vagões serão identificados conforme os próximos livros. Durante a história, ressalte o valor de um bom amigo e aproveite para estimular as crianças a compartilharem suas experiências de amizade. Construa alguns violões de papelão forrado com camurça para que as crianças possam brincar de faz de conta no momento dos louvores e, se possível, providenciar os vídeos sugeridos. Capriche nessa ideia. Olha aí, então a ideia hoje, né, além do nosso trem, que você já fez, já construiu, já está na sua parede, é o nosso violão. E aí aqui eu fiz um, mas você poderá fazer 2, 3, né? Pode fazer vários instrumentos, inclusive não só violão, para que as crianças possam brincar de faz de conta. Toda criança ama brincar de faz de conta. Elas amam, elas se identificam muito, né? Então, para elas pegarem um violão desse aqui, ó, e colocarem na frente e fazer de conta que estão tocando, é uma delícia. Elas vão se divertir bastante e, ao mesmo tempo, vão cantar louvores que enfatizam justamente o conteúdo da nossa lição de hoje, tá, professor? Então, essa é a ideia. E esse violão, ó, ele foi construído, a base dele é papelão, uma caixa. Eu abri uma caixa e fiz o recorte do violão, que é a coisa mais simples de se fazer. Depois forra-se com camurça e aqui as cordinhas que a gente compra. O comércio hoje tem uma variedade muito grande de materiais que nós podemos ter alcance e fazermos o nosso material super bonito, super rico, tá bom? De acordo com as nossas condições. Então vamos lá, essa é a ideia de hoje e aproveite e faça mesmo, tá? Porque você vai ver o resultado especial que vai ser na vida da sua criança. E nós vamos para o Guardando no Coração, que é o nosso versículo que você tirou da Bíblia Sagrada. Antes de você mostrar o visual que você fez, você precisará mostrar para a criança que está aqui na Bíblia, tá? Não é invenção da sua cabeça, é algo que você tirou daqui para que as crianças possam, de uma forma bem alegre, descontraída, aprenderem. E hoje nós demos como sugestão fazer plaquinhas com um cordão, e você poderá pendurar no pescocinho da criança. Então, nós escolhemos este versículo que diz assim: porque, vamos lá, e você convida 5 voluntários, né? Porque eu sei, e vai colocando no pescocinho das crianças, que o meu Redentor vive. Jó 19:25. Então, cada criança vai ter uma plaquinha dessa e você vai fazer a leitura várias vezes até que elas fixem bem na mente das crianças, e depois disso você vai fazer aquela brincadeira com elas. Você vai trocar a posição das crianças e aí vai pedir para uma criança ou 2 crianças virem organizar os seus coleguinhas de forma que novamente eles possam ler por completo o versículo. E isso vai fazer com que elas possam decorar mais rápido, de uma forma bem divertida, tá bom? Então essa é a nossa ideia para o nosso visual de hoje.
Bem, professor, agora nós vamos ver a nossa história, que é o momento mais interessante, mais importante da nossa lição, da nossa aula. É a hora da história, tá bom? E como sempre, eu costumo recordar, relembrar, fazer uma revisão com as crianças sobre o que nós, como nós terminamos a lição do domingo anterior. E nós vimos que na lição anterior, Jó, que era um homem bem-sucedido, um homem próspero, porque era temente e amava ao Senhor, foi tocado nos seus bens e perdeu tudo. Perdeu os animais, os empregados e, finalmente, perdeu sua família, o que foi muito triste. Com certeza ele estava bem triste, muito triste. Porém, não parou por aí. Vejam o que aconteceu. Mais uma vez, Satanás chegou com Deus e pediu para tocar na vida de Jó. Então, Deus falou para Satanás assim: você pode fazer o mal contra Jó, porém você não pode tocar na sua vida. E agora, o que mais poderia sofrer Jó? O que mais de ruim poderia acontecer com ele? Ele já havia perdido seus animais, perdido muito dos seus empregados e principalmente a sua família. Mas a Bíblia nos fala que Satanás tocou na saúde de Jó, exatamente na saúde de Jó. E Jó ficou com muitos tumores, que foi da cabeça até aos pés. E Jó ficou muito triste, Jó estava sofrendo demais. E a notícia se espalhou por todos, que Jó estava passando por todo aquele sofrimento. E 3 amigos de Jó foram visitá-lo. E chegaram ali, ficaram espantados de verem o sofrimento de Jó. E a Bíblia diz que eles ficaram olhando para Jó e começaram a pensar: por que tanto sofrimento? Pensaram tanto que começaram a criticar Jó. Disseram que Jó deveria ter pecado contra Deus. Alguma coisa de mal ele fez para Deus para estar sofrendo tanto assim. Mas a Bíblia nos fala que não foi isso que aconteceu. Jó não pecou, Jó não foi infiel. Jó, pelo contrário, era um homem fiel ao Senhor. Então aqueles amigos feriram profundamente o coração de Jó. Imagine você, né? Que tem um amigo e que um amigo vem dizer coisas que não são verdades a seu respeito. Isso realmente fere o nosso coração, nos deixa muito tristes e para baixo. E Jó estava assim nessa condição. Aqueles amigos não foram amigos leais e não foram amigos que trouxeram para Jó uma palavra de alegria, de contentamento. Pelo contrário, eles trouxeram muita tristeza ao coração de Jó. Mas a Bíblia também nos fala que, apesar de tudo, está em Jó capítulo 2, verso 10, que apesar de tudo, Jó não pecou, nem disse uma só palavra contra Deus. Isso está na Bíblia. Então, mesmo tendo perdido tudo e agora a sua saúde, ele não pecou, ele não disse nada que pudesse ir contra o coração de Deus, que pudesse ferir ao Senhor Jesus. Que lição maravilhosa! Como é importante nós aprendermos com Jó. Por isso que nós vamos para nossas crianças falar exatamente o que está na nossa conclusão, que diz assim, olha: crianças, é muito legal nós termos amigos, porém às vezes eles podem falhar conosco. Podem nos abandonar nos momentos em que mais precisamos. Por isso, a nossa confiança, a nossa esperança está em Deus, o nosso maior amigo, aquele que não falha nas horas difíceis e aquele que faz qualquer coisa para ver o nosso bem, para nos ver felizes. Então, se você deixar isso na mente da sua criança, que Jesus é um amigo que não falha. Os amigos aqui da terra muitas vezes nos deixam tristes, mas Jesus não nos deixa triste. Isso vai ser muito interessante e a sua criança vai para casa com essa certeza no seu coração. Agora nós vamos para a nossa atividade extra que está na sua revista. E como nós falamos hoje sobre amizade, né? Muito embora a amizade daqueles 3 amigos de Jó não foram as melhores,
Porém, nós sabemos que existem amigos leais, sinceros, maravilhosos. E aproveite aí para cultivar no coração da sua criança o amor, a ternura, o carinho por seus amigos. E mostrar que a amizade é algo, sim, muito importante, muito precioso. Os amigos são muito importantes, principalmente nas horas difíceis, tá? E aí, então, a ideia é para você construir com as crianças cartõezinhos, tá? Você vai precisar compra feito, pode até fazer manualmente, mas se quiser pode comprar, um preço bem baratinho. Você compra cartõezinhos, aliás, envelopes, tá? E você confeccionará os cartõezinhos. Você pode fazer de papel cartão fino. Tem o papel cartão grosso e tem o papel cartão fino, porque tem duas faces, olha, para ficar bem bonitinho, para ficar um material bem legal. E você vai motivar as crianças. As menores de 4 anos, né, você pode pedir que elas façam um desenho de alguma coisa que demonstre carinho e amor para com o seu coleguinha, tá bom? Aí ela pode fazer um desenho de um coração, de uma flor, um desenho de 2 amiguinhos, de mão dada, alguma coisa assim que possa retratar a amizade. Tá? Então, incentive as crianças, elas vão precisar de canetinhas, tá? De canetinhas, vão precisar também para decorar o cartão, para decorar o envelope, elas vão precisar, você pode levar, olha, isso aqui eu me utilizei de papel de presente, tá? Você pode, aí recorta as florezinhas, tudo isso é uma forma da criança também fazer uma atividade manual em sala de aula. Pode comprar adesivos de coraçãozinho, tá? Em diversas cores. Você tanto pode comprar, como você pode pegar o que você tem em casa de papéis coloridos. Tem até papéis de presente com carrinhos, com bolas. Então aproveite. Professor da escola dominical, ele sempre tem que ter acesso a esses materiais. Então não desperdice nada. Quando você encontrar ali um papel bonitinho, guarde, que depois você vai precisar dele, tá? Então vai precisar providenciar os envelopes, os adesivos, né? Que pode ser com recorte. E você poderá colocar, o professor pode colocar para que a criança, se ela tiver condições, ela vai escrever o nome dela para o amiguinho. E incentive a ela compartilhar com as crianças da própria sala. Mas, se for o caso, ela também poderá escolher levar para casa e dar para alguém que ela realmente considere um grande amigo. Deixa a criança à vontade, oriente, né? Mas deixe que a escolha seja dela, tá bom? Então, não esqueça de preparar os cartõezinhos para que a criança possa fazer a sua dedicatória, tanto em desenho quanto em escrito, tá? Então, essa é a ideia para a atividade e fácil, você vai ver que será um sucesso. E por último, você vai para o encerramento e, como sempre nós falamos na própria revista, o encerramento da nossa aula, ela sempre tem que terminar com louvor. Aproveite o visual do nosso violão ou dos violões que você vai construir. Cante louvores, repita o louvor que você cantou no início, é bom. Essa faixa etária, a repetição é algo salutar, é algo que é interessante para que possa fixar. Quanto mais você repete, mais a criança aprende. E também dar aquele abraço gostoso e depois encerrar com uma oração. E essa oração sempre tem que dar ênfase ao objetivo da tua lição. Então, ore falando o objetivo, que nesse caso, que Deus é o amigo que está conosco nas horas mais difíceis. Então, ore, Senhor, obrigado, porque Tu és o nosso amigo que está conosco nas horas mais difíceis. Enfatize na sua oração a importância de ter Deus, de ter Jesus como nosso grande e precioso amigo que nos socorrerá nos momentos de tristeza e de aflição. Tá bom? Que Deus te abençoe, professor, que você seja uma bênção e que a sua aula seja um sucesso na vida da tua criança. Até a próxima! A paz do Senhor, queridos professores da Escola Bíblica Infantil. Estamos mais uma vez aqui para trazer
dicas e ideias para a sua aula do próximo domingo. Desta vez, estamos apresentando na nossa revista de juniores os livros de Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos com o tema Lições da Sabedoria de Deus. E é isso que nós estaremos estudando nesse trimestre. Nossa turma de juniores irão, tenho certeza, aprender muitos princípios da sabedoria de Deus. Então, vamos ao nosso primeiro slide? Muito bem, então vamos à lição 2, que traz como tema Jó e seus amigos, que está baseado no texto bíblico de Jó, do capítulo 4 até o capítulo 31. Mas para irmos à lição 2, precisamos recapitular um pouquinho sobre a lição 1, que nos fala sobre a vida de Jó. Jó tinha uma família grande e, por causa daquilo que Satanás foi pedir permissão de Deus para tocar na sua vida, Jó perdeu a sua família, Jó perdeu os seus rebanhos e, no final da lição 1, Jó ficou gravemente doente. Então, agora vamos ver a nossa lição de número 2. Objetivo: ensinar que nos momentos difíceis devemos consolar os que sofrem, não com as nossas palavras, mas com a palavra de Deus, pois ela é a verdade e traz consolo e esperança para nós. A aplicação fala o seguinte: quando nos deparamos com um amigo passando por problemas, devemos ser uma boa companhia e nos aproximar dessa pessoa como um irmão para consolá-lo, e não com nossas próprias palavras, mas com a verdade da palavra de Deus, pois o Senhor é o consolo e a esperança para todos nós. Muito bem, e as orientações importantes diz o seguinte: nesta lição falaremos sobre o diálogo de Jó com seus 3 amigos, Elifas, Bildade e Zofar. Continuaremos usando as figuras das árvores nas estações, como na lição anterior. Sugerimos que esta lição seja apresentada em forma de diálogo entre os personagens, para que as crianças sintam o desenrolar da história e como os amigos de Jó, que embora fossem mais velhos que ele e viessem de terras distantes para confortá-lo, não conseguiram ajudá-lo. Sugere-se a formação de grupos para que cada um possa ler parte do diálogo. Coloque o nome de cada personagem no balão de diálogo. Muito bem, que balão de diálogo é esse? Você pode fazer no papel, você pode fazer na cartolina, você pode fazer no emborrachado, mas o importante é fazer um balão de diálogo com o nome de cada personagem: Elifas, Bildade, Zofar, também o de Jó. E o aluno que estiver representando Jó no diálogo com os amigos, você, professor, poderá usar uma fita crepe, pintar com uma canetinha vermelha para simbolizar as feridas na pele de Jó e colocar no braço do aluno que estará representando Jó. Então isso vai ficar bem legal, né? Os seus alunos irão gostar muito. A sugestão também nos fala sobre a leitura dos diálogos pelos alunos, isso para a faixa etária de 9 a 11. Então, poderemos fazer o diálogo tipo um caderninho, você pode enfeitar, né? Tirar a xerox ou a cópia do texto da lição e colocar dentro de um caderninho, né? Você pode fazer com um papel sulfite, né? Ou uma cartolina,
dependendo do material que você tem. É só dobrar e fazer o caderninho, né? Para ficar bonitinho a leitura, né? A nossa sugestão, colocar o nome Diálogo entre Jó e seus amigos, para que as crianças também já possam entender o que vai acontecer e enfeitar. O que eu fiz aqui? Furei com furador, coloquei uma fita para prender o papel com o diálogo, né? Que eu tirei cópia e ficou em 2 folhas, tá bom? Então, essa é a sugestão para os nossos alunos. Também continuaremos usando as árvores, né? Falando sobre a vida de Jó no verão, só para recapitular que estava tudo bem com Jó no verão. Em seguida, começaram os problemas, né? Onde Jó perdeu sua família, perdeu os animais, perdeu os pastores, né? Muitas coisas ruins aconteceram ali na sua fazenda. Então, a vida de Jó estava no outono. E agora, a vida de Jó está no inverno, naquele inverno rigoroso em que as árvores caducas perdem as suas folhas e ela fica seca, mas ela não está morta, tá bom? E vamos assim até a lição 3. Então, iremos falando sobre as 3 árvores somente para comentar. Na árvore do inverno é onde nós estaremos mostrando para as crianças como estava a vida de Jó no inverno rigoroso. Nosso próximo slide fala do Você Sabia, que é a nossa introdução da história, né? Da nossa lição de número 2, que diz o seguinte, falando sobre as amizades, os amigos de Jó que vieram visitá-lo. Amizade é a relação afetiva entre pessoas, sentimos afeto, carinho, lealdade e proteção. Jó tinha amigos que moravam longe. Eles foram consolá-lo. Seus nomes, Elifas, que veio de Temã, Bildade, que veio de Suá, e Zofar, que veio de Naamá. Eram mais velhos que Jó. Vendo a situação de Jó, começaram a chorar e a gritar. Jó passava por sofrimento e mudanças, assim como as árvores caducas em cada estação. Vida de Jó no verão. Estava tudo bem. Vida de Jó no outono. O dia mal chegou e Jó perdeu todos os seus bens, seus filhos, como a árvore que perde as suas folhas no outono. Vida de Jó no inverno, adoeceu como árvore seca. Os amigos foram visitá-lo tentando ajudar, mas o magoaram mais ainda. Elifas, Bildade e Zofar iniciaram uma conversa com Jó após 7 dias de silêncio. Conforme sugerido, né, o que nós iremos fazer? Faremos a leitura com os nossos alunos. Então, nós vamos escolher para os alunos de 9 a 11 anos, nós vamos escolher 4 grupos. Vamos separar 4 grupos na nossa sala de aula e escolher 4 alunos para estar fazendo a leitura, né, deste diálogo. Então, as crianças irão ler, os outros podem acompanhar, mas também outros podem estar ajudando na leitura também, né? Então, além do seu caderninho com os diálogos, você também pode usar um teatro, né, em que os alunos podem interpretar lendo, né, cada fala dos personagens. Também pode ser usado roupas de épocas para demonstrar como era naquele tempo, né? Fica muito legal também usar roupas antigas para as crianças, vesti-las, colocar um paninho na cabeça, só para demonstrar, né, que aqui o que está acontecendo era no tempo antigo, tá bom? Então vamos para os tópicos da lição de número 2. O primeiro diz o seguinte: o primeiro diálogo dos amigos. Número 2, o segundo diálogo dos amigos. Número 3, o terceiro diálogo dos amigos. Em seguida, faremos a aplicação de cada um desses diálogos. Então, no final de cada diálogo, o professor irá fazer a interação com seus alunos, né? No primeiro tópico, o que nós veremos?
perguntaremos às crianças, depois de ler, né? Faremos a seguinte pergunta: será que os amigos de Jó foram bons conselheiros? E as crianças precisam refletir sobre o que aconteceu nesse diálogo. E aqui elas irão responder, né? Se os conselhos foram bons ou se não foram. No segundo diálogo, o professor fará a segunda pergunta, assim que acabar o segundo diálogo. Os amigos de Jó o encorajaram com suas palavras? Sim ou não? E no terceiro diálogo, né, o professor pedirá aos alunos para comentar esta frase: a conversa com os amigos não ajudou no seu sofrimento. É verdade? Então, que os alunos possam comentar. Realmente, os amigos de Jó não ajudaram. Então, cada aluno deverá dar a sua impressão daquilo que, sobre a nossa leitura, o que foi que eles entenderam. Se realmente os amigos de Jó ajudaram ou não Jó nesse sofrimento dele. E agora, vamos ao nosso próximo slide. Vamos ao preparo do material. Baixar as figuras do QR Code que consta na revista, imprimir as figuras, recortar e plastificá-las, providenciar outros materiais e confeccionar o versículo. Então, professor, você já preparou todo o seu material e também você precisa preparar os outros materiais que estão na nossa lista. Então, inclui os nossos balões de diálogo, que consta os nomes dos personagens, né? E os alunos de 7 e 8 anos, eles apenas vão segurar os nomes, você vai chamar, né, alunos para segurar esses nomezinhos. E quem vai fazer a leitura, né, do diálogo é apenas o professor. Então, o professor lerá e os alunos você vai escolher para segurar, né, o nomezinho dos personagens, tá bom? O que mais que você vai preparar? A nossa figura, que consta na lição 1, né? A lição 1 também usamos esta mesma imagem, esta mesma figura. E nós usaremos também na lição de número 2, né? A conversa de Jó com seus amigos. Então, esse diálogo será lido apenas com os alunos da faixa etária de 9 a 11 anos. Os de 7 e 8 não lerão. Providenciar também as árvores, que falará sobre a vida de Jó. Isso aí também a gente já preparou na lição 1. E o nosso versículo, né? O nosso versículo, em formato também de balão de diálogo, traz a seguinte mensagem: a vida de todas as criaturas está na mão de Deus. É Ele quem mantém todas as pessoas com vida. Jó 12:10. Muito bem, então você vai preparar, né, o seu versículo. Você pode fazer de cartolina, de emborrachado, você pode escrever, você pode imprimir também as frases do versículo, né, e arrumá-la dentro de um EVA, né, de uma folha de EVA. Você recorta e você coloca as frasezinhas, tá bom? Mas o importante é que seja no formato de diálogo, porque toda a nossa aula ela está baseada no diálogo com os amigos de Jó, tá bom? E para ensinar os alunos, claro, você vai ler primeiro na Bíblia. Você leia o versículo primeiro na Bíblia. Em seguida, sim, você fará no visual. Repita várias vezes até que as crianças possam memorizar. Depois que as crianças já memorizaram, aí você vai pegar a revista do aluno e mostrar para os seus alunos que aqui tem um espaço para que eles possam escrever o versículo sem olhar. Por isso, eles precisam memorizar, tá bom? Então, os alunos precisam escrever, eles precisam sair da aula com pelo menos o versículo memorizado, tá bom? Então, é isso, gente. A Bíblia é a palavra de Deus e ela precisa estar no coração e na mente dos nossos alunos. Fiquem com Deus
e até a nossa próxima aula. E aí, gostaram das dicas de hoje? Muito bom, não é mesmo? Queremos agradecer às autoras das revistas do PEC. Ah, não esqueça, se você perdeu alguma videoaula, não se preocupe, basta você acessar o nosso canal no YouTube. Ministério Kids Teens da IEADAM. Querido professor, eu espero que você coloque em prática tudo que aprendeu hoje e faça uma ótima aula. Ore com os seus alunos, ensine o versículo e prepare todo o seu material. Nós vamos ficando por aqui e até a próxima videoaula. Deus te abençoe!